Olá, tudo bem? Você está no curso Serviço Social Socioambiental. E nesse debate nós vamos propor uma discussão sobre o que é o socioambiental. Para iniciar nossa conversa, é importante lembrar que as questões do socioambiental já são discutidas desde os tempos de Karl Marx, quando ele faz aí a sua associação entre o homem, a natureza e o trabalho. E por assim dizer, o homem, a natureza e o trabalho são figuras elementares, fundamentais, que sustentam a discussão do socioambiental. Ou seja, o homem movimenta, transforma a natureza através do trabalho. Até aí tudo bem, desde que ele estabeleça uma relação de troca entre a natureza e o trabalho. Se essa relação de troca entre o homem e a natureza através do trabalho for bem executada, então teremos aquilo que se chama de sustentabilidade. O homem não vai se comportar como gafanhoto e tudo que ele tirar da natureza ele devolve automaticamente através do replantio, do cuidado com as florestas e tal. Essa ligação que existe entre o homem e a natureza é o elemento fundante da discussão do socioambiental. O problema é que entra aí um quarto elemento. Além do homem, da natureza e do trabalho, entra o capital. E o capitalismo se apropria do trabalho, com o trabalho escraviza o homem, para através dessa mediação da escravidão do homem, através do trabalho, privatizar a natureza. E aí inicia-se então o processo de degradação ambiental, de destruição do meio ambiente. Ora, se a discussão do socioambiental já vem desde os tempos de Karl Marx, Engels, e aí passando por praticamente todos os escritores, Weber, Marx, chegando aqui a Lukács, mais perto da nossa contemporaneidade. Então a discussão é antiga e ela já está inserida no quadro profissional desde do seu início, do seu marco inicial, desde as protoformas do serviço social. Ainda que intrinsecamente implícito nessas condições, tenha se negado ou evitado falar sobre o assunto, o mesmo Estado não tenha criado situações para que esse campo de trabalho se apresente de forma mais nítida, mais notória, ele sempre esteve lá. Se o assistente social, o serviço social, a coletividade da profissão ainda não construiu um aporte teórico suficiente neste campo, contudo ele está nas ciências, assim como o serviço social está para o socialismo, para as ciências sociais, o socioambiental também está. Ainda não existe uma definição completa do que é socioambiental. Além dessas que eu já citei, Silva, 2010, na página 144, faz um resumo do que é o socioambiental. E ele diz que é o conjunto de manifestações da destrutividade ambiental resultante da apropriação privada da natureza mediadas pelo trabalho humano. Então essa é a questão do que é o socioambiental e da questão socioambiental. E esse debate visa permear essa argumentação teórica baseada em vários princípios de análise documental, bibliográfica, ainda que ela seja de forma bem resumida, é apenas para dar uma direção para este curso do Serviço Social Socioambiental. Então, entendendo o que é o Serviço Social Socioambiental, ou melhor dizendo, o que é o socioambiental, essa relação que existe entre a capacidade que o homem tem de transformar a natureza para o seu benefício e mantê-la, sem destruí-la. Essa é a natureza do homem. Foi assim nos períodos em que ele era coletor, foi assim nos períodos em que ele foi caçador. Houve uma certa destruição, ainda bem resumida, nos tempos do feudalismo, nos tempos dos impérios, dos reinados. Aí no tempo da escravidão ela se acentuou um pouco mais devido às grandes plantações, que já foi uma forma de escravidão, já foi uma forma de alienação, já foi uma forma de acumulação por parte de alguns, explorando a força da mão de obra, o trabalho
por parte de outros, mas ela se intensificou e se tornou realmente preocupante com o capitalismo. Porque o capitalismo não tem apenas a intenção de produzir para o consumo, mas ele tem a intenção de produzir para o lucro, para a acumulação, produzir o supérfluo, desde que gere lucro, produzir para vender durante muito tempo e produzir em larga escala. E isso provoca a degradação do meio ambiente. Então está tudo interrelacionado. O capitalismo, a apropriação privada da natureza, a exploração do trabalho por parte do capitalismo em relação ao homem. Então construiu-se, através desse espírito de ganância, a concepção da questão socioambiental. O serviço social precisa entender onde está o socioambiental no exercício da profissão, em todos os aspectos. No que diz respeito à insegurança alimentar, isso olhando o serviço social para além da imediaticidade, da emergencialidade, olhando para o futuro de uma forma mais ampla, tratando o passado, o presente, o futuro, dentro de uma concepção teórica mais profunda, como se pretende no serviço social ir para além da profissão. E a insegurança alimentar é um dos pontos a serem abordados. O controle de natalidade estadual, municipal, nacional, ainda não existe uma política definida no Brasil, mas é uma questão muito preocupante que a gente vai ver ainda aqui nesse debate. As questões de degradação da insegurança alimentar, do controle de natalidade, a poluição dos recursos humanos, esgotamento dos recursos naturais e assim por diante. Quais as ações podem ser desenvolvidas pelo assistente social no socioambiental? Em todos os campos de atuação, seja ele na saúde, na habitação, seja ele na educação, em todos os campos de atuação hoje já construídos pelo assistente social, há a possibilidade de desenvolver argumentativamente, teoricamente, na concepção geral, um trabalho socioambiental. Mas também precisamos ampliar a atuação socioambiental, especificamente nas secretarias de meio ambiente e nos órgãos que tratam desse assunto. Apesar da abrangência atingir todos os outros campos de atuação do assistente social, é necessário que se firme e que se amadureça essa perspectiva como um campo específico de atuação, o que ainda não existe de forma bem estruturada. Existe no Brasil assistentes sociais que estão lotados em empresas privadas que vão trabalhar para o capital, tratando da discussão socioambiental, visando fortalecer o capitalismo. Isso é uma contradição da própria profissão, acontece em todos os campos de atuação. Você trabalha na proteção de um bem, fortalecendo, por assim dizer, o inimigo, fortalecendo aquele que é o motivo da existência daquela expressão da questão social. Então o assistente social tem que ter em mente isso, e ele precisa diminuir o empoderamento do inimigo, o empoderamento do fator que aumenta a expressão da questão social com a qual ele está trabalhando. Esse antagonismo, ele se aplica em todas as relações sociais do serviço social, em todas as relações profissionais e interprofissional. Você acaba trabalhando para fortalecer aquilo que você deveria combater e fortalecendo aquilo que você deveria minorar, diminuir, que são as expressões da questão social. O capitalismo não tem outra intenção a não ser se fortalecer. Quanto mais ele se fortalece, mais as expressões da questão social se manifestam. Então, quando o capitalismo, por meio do terceiro setor, ou por meio da contratação de um assistente social, propõe a criação daquilo que eles chamam de sustentabilidade, um projeto sustentável, ele não tem outra intenção a não ser se fortalecer. Cabe ao assistente social trabalhar de forma crítica, teórica, para fortalecer de igual modo, tão qual, ou se possível melhor que, ao fortalecimento que acontece em relação ao capitalismo. Trabalhar dentro desse antagonismo exige do profissional muita capacidade teórica, muita competência metodológica, instrumental, técnica e operativa. E para isso o assistente social precisa estar extremamente preparado, precisa estar conectado com as mudanças das informações, com a evolução da sociedade, com a evolução dos princípios atuantes na sociedade, das políticas, das leis, dos diálogos, dos debates, das questões teóricas conforme elas vão se amadurecendo. Essa é a aproximação da discussão dessa temática. Não existe ainda uma matéria dentro do currículo
do serviço social específica para tratar desse assunto, apesar que a matéria seja bem completa, não estou aqui tecendo especificamente uma crítica em relação, mas estabelecendo um ponto de discussão. Há necessidade de se inserir mais esse contexto. É necessário uma formação mais qualificada dentro dessa atuação interdisciplinar, desde a supervisão de estágio. Quando acontece a supervisão de estágio dentro de questões que já foram observadas por estudos, mesmo em instituições que trabalham o socioambiental. Muitas outras questões são tratadas e pouca abordagem tem sido feito em relação a isso. Esse debate acerca da questão socioambiental, ele já vem aí desde 1970, como foi citado antes, ele já nasceu lá no início daquilo que hoje, como teoria, nos sustenta a profissão, que é o marxismo. Já no debate de Marx já havia essa preocupação entre a transformação que o homem produz na natureza, mas hoje ela já está engendrada em todas as camadas e esferas da sociedade. Na construção dessa nova ordem societária, é responsabilidade do assistente social implicar, inserir, inculcar em todas as suas discussões o princípio do socioambientalismo, as discussões teóricas em torno. As mudanças climáticas, elas estão manifestas no aquecimento global, na geração do efeito estufa, na redução da camada de ozônio, no desflorestamento acelerado, na redução da biodiversidade, no consumo excessivo de recursos não renováveis. Enfim, é uma série de conglomerado de ações que estão interligadas com o trabalho do serviço social. Não apenas o serviço social no campo, na agricultura familiar, mas também na cidade, na reeducação ambiental, na distribuição de ideias teóricas que vão além da preposição, além daquilo que se propõe superficialmente. Muitas atividades e ações que parecem ser de fato ambientais e sustentáveis, na verdade, como por exemplo a reciclagem de lixo. Não basta que o cidadão separe o lixo, ele precisa produzir menos lixo. Mas parece que a separação do lixo cria uma certa tranquilidade por parte daquele que a pratica. E ele passa a produzir mais lixo, isso já é constatado em pesquisas em 2010. Então é necessário uma apropriação teórica mais profunda desse assunto. Silva, em 2012, página 15, complementa indicando: as tendências hegemônicas apontam como principais determinações da degradação ambiental: 1. O aumento populacional, especialmente nos países periféricos, o que implica maior pressão sobre os recursos naturais. 2. O modelo de industrialização impulsionado sobretudo a partir do século XVIII, baseado na utilização de tecnologias poluidoras e de alto consumo de energia. 3. Um padrão de consumo mais intenso e, portanto, cada vez mais predatório. E 4. Um modo de vida calcionado em uma visão de mundo antropocêntrico, de forma que o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico subordina as demais espécies vivas e promove a destruição em escala planetária. Então está posto diante de nós um campo amplo, altamente abrangente. O campo de atuação do serviço social no socioambiental é muito amplo e abrangente. Yamamoto, 2009, a página 367, diz assim: dedicaram-se à implementação de políticas públicas, localizando-se na linha de frente das relações entre a população e instituição. Embora esse seja ainda o perfil predominante, não é mais o exclusivo, sendo abertas outras possibilidades. Os assistentes sociais estão sendo chamados a atuar na esfera de formulação e avaliação de políticas e do planejamento, gestão e monitoramento, inscritos em equipes multiprofissionais, ampliam o seu espaço ocupacional para atividades relacionadas ao controle social, à implantação e orientação de conselhos de políticas públicas, à capacitação de conselheiros, à elaboração de planos e projetos sociais, ao acompanhamento e avaliação de políticas, programas e projetos. E uma área muito profícua, muito produtiva, muito fértil, a área do meio ambiente. Então é importante que o assistente social esteja amparado de amplo conhecimento dessa área, que faça pós-graduação nessa área, que procure acompanhar a evolução das leis, que procure acompanhar a evolução teórica, para quando surgir a oportunidade, ele esteja pronto no que diz respeito ao currículo próprio do serviço social e também da questão socioambiental.
da discussão socioambiental. Ela está evoluindo e nós precisamos acompanhar. Essa evolução data de Marx. Marx, em o livro escrito na discussão de Marx, 2010, página 84, diz assim: a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza. Não tem outro sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesmo, pois o homem é uma parte da natureza. Aí Lukács anuncia as esferas do ser natural que influenciam o processo de formação do ser. Ele especifica a importância, a preponderância dos aspectos sociais na base reprodutiva biológica dos homens. O biológico, portanto, constitui um complexo parcial, mas ineliminável, que em conjunto com os complexos sociais formam a totalidade do ser social. A constituição biológica do homem condiciona a reprodução de sua vida, de sua existência, mas não o define enquanto tal. Não é o atributo principal do complexo que o forma. O que o diferencia e lhe dá caráter peculiar são as características sociais. Tem-se, portanto, uma contradição aparente com uma condição necessária e primordial, que são os complexos biológicos do homem. Não é preponderante no ser. Para Lukács, não existe uma consciência que exista fora do corpo, fora da relação biológica. Isso não quer dizer que os fatores biológicos puramente impliquem os processos da consciência, o que acarretaria um naturalismo das relações sociais. O que isso quer dizer? Que como assistentes sociais, nós não estamos apenas olhando para o meio ambiente. Apesar dessa visão necessária, estamos olhando também para o objeto do nosso trabalho, que é o usuário. Há uma necessidade da produção alimentar, há uma necessidade do controle de natalidade, há uma necessidade da preservação do meio em que se vive, até para evitar a extinção da própria espécie, a extinção da raça humana. O próprio capitalismo deve ter em mente que ele está em risco de ser extinto, uma vez que, exaurindo-se os recursos naturais, não haverá capitalismo, não haverá possibilidade de matéria-prima para continuar a exploração. No momento presente, se olharmos o mundo como um todo, perceberemos que o capital detém o comando de todos os lugares. Mas a pergunta é essa: será que ele é capaz de resolver os graves problemas constantemente criados pelo funcionamento do seu modo de produção sociometabólica, que destrói, que corrompe, que cava buracos, que destrói matas inteiras, biodiversidades inteiras, faunas inteiras, em nome da produção de grãos, em nome da produção de minerais, de ferro, em nome da extração do ouro, da prata? Esse agigantamento da fabricação de carros, da extração de ferro para mais construção de prédios, da ampliação das cidades, dos grandes centros, esse progresso, esse grande desenvolvimento, isso tudo precisa ser analisado, refletido, pensado, para se encontrar uma solução que não se torne um dinamite numa bomba atômica, na extinção da própria espécie. Ao contrário, dadas as suas contradições antagônicas insuperáveis, o capital é incapaz de atacar esses problemas. Em lugar disso, continua a engendrá-los em uma escala crescente. Mesaros 2007, página 76, fala sobre isso. O capitalismo cria situações que ludibriam, enganam, vilipendiam, seduzem as pessoas, como o nome de carros que tem relação com o meio ambiente, com o ecossistema, e que na verdade são formas de preservação daquilo que se extrapola, da destruição, da degradação ambiental. Então o capitalismo ele só visa sustentar aquilo que foi dito no início desse debate. Precisamos, enquanto assistentes sociais, olharmos para as propostas de sedução do capitalismo no que diz respeito ao meio ambiente e entender onde ele realmente está interessado em ampliar o debate nesse sentido e onde ele está apenas interessado em se fortalecer para continuar a sua exploração. Hoje existe um debate muito grande entre capitalismo e sustentabilidade. 90% das práticas ditas sustentáveis são de fortalecimento para o capitalismo, e de sustentável não tem nada, apenas muda a forma de degradação, apenas degrada-se de outra maneira, de outra forma, mas continua se degradando, continua se destruindo o meio ambiente. Afirma-se que ao mesmo tempo que o capitalismo assegura a contínua produção e reprodução da questão ambiental,
bem como da questão social, das expressões da questão social. Ele se empenha para minimizar as suas manifestações, administrando suas contradições através de programas compensatórios embasados em discurso de respeito aos direitos humanos, da cooperação entre os países e da esfera do meio ambiente. Mas isso são apenas teoria, isso são apenas discussões, isso são apenas conversa, por assim dizer, contraditórias, que no fim, quando termina uma dessas ditas compensações, o buraco que havia antes é menor do que o que há agora. O prejuízo que havia antes é menor do que o que há agora. Para Silvio e Rafael, 2010, essa concepção confirma que há centralidade na dimensão ecológica da questão ambiental. Sendo assim, a defesa da natureza ocorre de maneira separada em relação ao enfrentamento da questão social, fazendo com que as dimensões econômica, social, cultural, política e ideológica apareçam desunidas de sentido crítico pelo fato de que não são compreendidas como partes indispensáveis de uma complexidade tecnológica e lógica. O que eu preciso entender? Que para a sustentabilidade haver de fato a exclusiva necessidade, total necessidade, de que o capitalismo enfraqueça. Não há como fortalecer o capitalismo e fortalecer a sustentabilidade. Isso é contraditório, é impossível, é inviável. Para que haja sustentabilidade de fato, o lucro tem que diminuir. O lucro tem que ser menor e o capitalismo não quer isso. Essas contradições ecológicas precisam ser superadas. O assistente social, quando for propor um debate, propor um projeto, tem que ter em mente essa visão e passar essa visão para aquele que é o contratante do seu serviço. Ele precisa fazer o contratante do seu serviço entender que para que haja sustentabilidade de fato, o lucro tem que diminuir. O capitalismo tem que enfraquecer, ainda que seja um pouco, mas tem que enfraquecer. A superação, a alienação dos homens com o meio natural e com o trabalho deve ser parte desse debate. O homem precisa entender que ele não está fora do meio ambiente, ele é parte do meio ambiente, ele é o próprio meio ambiente. A degradação ecológica está intimamente ligada com a degradação social. Ela já veio da sua fundação, da sua base fundante, com essa ideia de separar o homem do seu meio e introduzir-o num meio de escravização total. Essa crise societária, ela está também intimamente ligada com a crise socioambiental. E para que haja uma mudança, deve haver mudança na construção dessa nova forma social de viver, na construção dessa nova ordem societária, com o pensamento de que o mundo que eu vivo é o mundo que eu preciso preservar. O mundo que eu vivo é o mundo em que eu preciso de cuidar. Eu sou parte deste mundo. Eu pertenço a ele. Eu sou parte integrante do seu funcionamento. E o mundo só vai funcionar direito quando eu estiver funcionando de forma adequada, quando eu estiver agindo de forma adequada. E o serviço social, no socioambiental, deve ir além daquilo que está posto, e investigar a fundo a profundidade de todo o sistema que envolve as questões socioambientais. O porquê aconteceu aquilo. Por que a mata foi derrubada? Porque o capitalismo queria produzir mais. Porque uma região inteira de uma barragem que estourou e matou pessoas, destruiu o meio ambiente por anos. Por que aconteceu? Porque uma grande empresa queria acumular mais, ganhar mais e pagou para que todos fizessem vistas grossas, inclusive os próprios moradores que foram vítimas depois daquilo. O tempo todo viram, nunca fizeram nada. Não houve resistência, não houve luta, apenas aceitação. Porque o capital, havia o emprego, havia a oportunidade e o capital iludiu, seduziu e aconteceu. Porque a Amazônia todo dia diminui, a mata amazônica. Porque a mata atlântica brasileira quase não existe mais. Porque sempre há uma sedução, o capitalismo tem essa capacidade de seduzir. Eu vou te dar isso e em troca disso eu vou tirar isso de você. E depois vou compensar com mais isso. O serviço social precisa abrir os olhos para isso. Nós estamos pertencendo mais ao capitalismo do que a nossa luta hoje, infelizmente. A nossa classe está seduzida pelo capitalismo. Ela foi comprada pelo capitalismo, ela se vendeu. E eu, quando digo isso, me incluo nessa lista.
Há necessidade de enfraquecermos o capitalismo se quisermos de fato fazer um socioambientalismo maduro, correto, concreto, teórico, eficiente, técnico e capaz. Muito obrigado.